Oi, tá ligado. Na verdade, esse é um problema que Agora, tava. agora sim, eu Oi? tô te vendo. Agora sim, eu tô te vendo e tô te ouvindo. Tudo bem, Calma que Sara? eu não tô me vendo. Ai, agora foi. Tudo Sim. certo? Tudo bem? Aham. Opa, adorei esse mural aí atrás. Vocês são plantas ou é só decoração, umas plantinhazinhas assim? São plantas. Sim. Deixa eu ver se eu fechar aqui, não fica o sol ali. Então, tá tudo certo, tá beleza. Então, bora lá. Sarra, então, pessoal, só apresentar então aqui a Sara. A Sara é professora da rede privada e pública também, né? É isso mesmo? Privada e pública? É, eu atendo por fora, mas sou professora da rede pública. Legal. E a Sara já ensina aí, vai fazer o quê, Sara? Uns 7, 10 anos? 10 anos de aula particular, né? Formalmente, desde os 16 aí, dando aula. Então, pessoal, e a Sara, ela ama o que faz, ama didática, ela ama realmente ensinar. E assim, então é uma pessoa que eu falei assim, a Sara ela é professora de Libras, de atividades especiais, como é que eu diria, Sara? Educação especial. Educação especial. Então, assim, e a Sara, então, não é uma professora de inglês ou de espanhol, né, de idiomas, mas ela é uma professora que, assim, que os alunos amam ela, os alunos dela já viu o carinho, o amor e, assim, o tanto que ela trata com carinho, com amor a profissão dela. Então, eu falei assim, Sara, tem sim, tem muitas coisas legais para você passar, para o pessoal ver, né, técnicas, métodos, formas de ensinar, que dá certo, o que não dá, quais são algumas formas legais de aprender, quais são algumas formas que não são tão legais, enfim. Então, pensando nisso, bora lá, então, vamos, bora lá. E, então, só para complementar, a Sara está escrevendo agora um livro também. Sara, conta para gente um pouquinho mais sobre o livro que você está escrevendo. Então, como professora, eu tenho experiência para todos os públicos, desde crianças, então, desde a parte da alfabetização, com adolescentes, desde uma aula particular, até um outro tipo de atendimento, de esclarecimento, e eu trabalho com pessoas com necessidades especiais, né, pessoas com deficiência, e a gente vê que são pessoas que têm aparecido mais, de certa forma, porque tem tido os mais diagnósticos, as pessoas têm conhecido mais sobre as deficiências, então a gente sente uma necessidade de falar mais sobre o assunto, principalmente a nível de legislação, porque existem alguns benefícios, existem algumas coisas também que às vezes não são tão eficientes, e o nosso objetivo é trazer esclarecimento para a população e para esse público que às vezes não é tão atendido. Então, estou escrevendo com uma amiga advogada e desenvolvendo aí vários outros projetos também. Qual o nome mesmo do livro? O Ou ainda não tem o livro. nome ainda? Não, Porque tem. isso, geralmente, quando a gente está escrevendo, pode mudar no meio do caminho, né? Mas qual é o nome Exato. em mente agora? Bem, o nosso objetivo é trazer os direitos e os desejos da pessoa com deficiência. Então, a gente fez um formulário para que eles possam compartilhar um pouquinho da experiência deles, e o objetivo é trazer bastante a realidade do que eles vivem, os desafios diários deles. Legal, legal. Tá, então o nome, isso vai acontecer no meio do caminho ainda. É, a gente vai tendo essa certeza. Legal, legal. Bom, então bora lá. Pessoal, a Sara, ela fala espanhol, fluentemente o espanhol, e o inglês também. Ela fala para mim que não fala inglês, mas para mim ela fala, porque ela senta lá nos encontros poliglota e, assim, talvez não fala tudo, né, que quer falar, mas consegue manter uma comunicação, Consegue falar, sobreviver, né? consegue sobreviver, consegue se comunicar. Então, o que eu sempre digo para o pessoal é: falar um idioma estrangeiro não é você falar tudo que você quer e entender tudo que você quer. Falar um idioma estrangeiro é você conseguir comunicação, ou seja, a partir do momento que você consegue falar com a pessoa, passar sua informação, sua mensagem, mesmo que às vezes demore um pouquinho, você trava ali um pouquinho, e você consegue entender o que a pessoa está dizendo, isso é comunicação, a pessoa fala inglês nisso aí. Claro que o nível de fluência ele vai cada vez, quanto melhor, né? Quanto maior, melhor. Quanto mais Sim, desenvolto, né? Quanto mais prático, quanto mais rápido você for na comunicação, mais fluente você é. Só que isso é consequência do processo, de você continuar ali firme no processo. Então, a Sara é uma exato. falante de espanhol e inglês. Então, vou te fazer uma pergunta seguinte, Sara. Como que foi o seu processo de aprender o espanhol? Depois eu vou te perguntar sobre o inglês.
como que foi o seu processo de aprender o espanhol e quais foram as suas maiores dificuldades e quais foram, assim, por exemplo, depois das maiores dificuldades, o que que você falou assim, caraca, nossa, isso aqui eu estava fazendo errado e é o que estava me travando, talvez meu aprendizado, ou isso é algo que eu não estava fazendo, ou que eu deixava de fazer, e isso aqui foi, de certa forma, que atrapalhou o processo. E aí depois você falou assim, caraca, nossa, então é assim que é, e aí você começou a fazer e os negócios começaram a dar mais certo. Então, eu acredito que para a aprendizagem acontecer, ela precisa de um indivíduo que esteja interessado. Então, o que acontece? Quando a gente começa a aprender um idioma ou qualquer outra coisa, existe um contexto da nossa vida. O contexto que eu aprendi, que eu comecei a estudar o espanhol, eu era muito nova. Eu comecei na escola, que era obrigatório. Foram Qual a 6 anos idade? de estudo. Eu tinha em torno de 12 anos, né? Foi mais ou menos, acho que sexta série, uma coisa assim, né? Então, eu acho que eu não tinha a ideia do que o espanhol e do que a língua, hoje uma nova língua, um novo idioma, poderia me trazer. Então, por muito tempo, eu não valorizei tanto. Eu estudei ali, nos últimos anos, eu já não aguentava mais, porque eram 3 vezes por semana, era um pouco maçante, tem o tempo de deslocamento. Então, eu sinto que, pela idade que eu tive na época que eu estudei, eu não valorizei tanto quanto eu deveria. Mas, no final, eu saí, formei, conseguia falar espanhol, só que depois dos 6 anos que eu estudei espanhol, eu fiz uma viagem para a Argentina, achando que eu sabia falar super bem, e na primeira oportunidade ali que eu falei, vou conversar com o pessoal porque eu manjo. Eu me perdi e foi muito engraçado porque eu fui perguntar para uma pessoa, né, descrever o hotel, e ele começou a falar um monte de coisa e eu não entendi nada. Eu fiquei com aquela cara de perdida, tipo, ai meu Deus, eu achei que eu sabia espanhol. Mas na verdade, a própria pessoa também foi um pouco sacana, digamos, viu que eu era brasileira e tudo, e não quis me ajudar. Mas o que eu Começou a tiro falar de talvez muito conclusão rápido, de um jeito que foi, não, dificultava não mais teve um a cuidado. comunicação. Exato. Então, o que que eu percebo? Hoje, para aprendizagem, a gente precisa entender os porquês que a gente está aprendendo algumas coisas. Hoje, quando a pessoa aprende um idioma com mais velha, ela entende a importância da globalização, por exemplo, das oportunidades que isso vai te trazer, do fato de eu poder viajar e poder me comunicar. Então, assim, já passei muito perrengue em viagem, às vezes por não ter um inglês fluente. Então, eu vejo assim, eu acho que o princípio é você realmente reconhecer o nível que você está e você ter esse despertamento para a aprendizagem, para você se esforçar, porque a aprendizagem ela acontece de forma mútua, ela é um processo, você vai entendendo ao longo do tempo, você precisa de uma maturidade para entender algumas coisas. Então, o meu processo com o espanhol, eu considero que eu fui valorizar quando eu tive mais idade, assim, quando eu cresci e eu fui viajar e senti aquela dificuldade, mas depois eu tive a oportunidade de ficar 40 dias no Peru, que foi maravilhoso para eu desenrolar o meu espanhol, para eu perder um pouco a vergonha, porque a parte do espanhol, a parte mais difícil que eu considero é a parte de gramática, dos verbos, da conjugação, que parece um pouco com português, coisa que o inglês ele é mais simples. Então, assim, eu falei, eu preciso perder esse medo, eu preciso tentar. Então, para mim, o imersão em outro país foi o que foi o diferencial. Então, a minha história com o espanhol foi uma história de, no início, todo aquele ranço, aquele negócio, ai, pra quê? Minha mãe me obriga, que chato. E hoje eu olho e falo assim, cara, graças a Deus que eu formei, graças a Deus hoje eu falo espanhol. E hoje eu me esforço para continuar praticando, para conversar com os amigos que falam espanhol, para eu não esquecer. Porque se você não Para ir para os treina encontros de qualquer coisa, conversação de vez em quando, claro, praticar, exatamente. né, para Não, me não perder. esforço, exatamente. Porque se você não treina, você perde. Você, querendo ou não, você perde um pouco daquilo que foi adquirido. Legal. Tá, então, eu vou fazer umas observações aqui. Você falou sobre, por exemplo, as oportunidades que a gente tem com idiomas, né? A gente está falando aí do espanhol, mas vamos trazer para o espanhol e para o inglês. O inglês é a língua-chave, a língua mãe, né? A língua franca, é a língua que a gente, que com ela, você não, assim, eu diria assim, se a pessoa for aprender um idioma estrangeiro, só um, a pessoa não quiser aprender mais, aprende o inglês. Se ela quiser aprender dois, aprende o inglês e o espanhol, ou o inglês e o francês, mais o inglês em primeiro. Então, vamos focar aqui Uhum. nessa questão então, das oportunidades quanto ao espanhol e inglês. Qual foram as oportunidades que então, falar um outro idioma trouxe para você? Foi viajar para outro país, conseguir se comunicar com o pessoal? Infelizmente, tem pessoas que, por exemplo, como você contou o caso de um cara que dificultou a comunicação para você,
às vezes tem pessoas que meio que de sacanagem mesmo, eles não facilitam com a gente que é de Exato. fora. E assim, infelizmente, essas pessoas têm, né, existem, e esses momentos vão acontecer, infelizmente. E aí a gente, né, sei lá, Segue. faz a nossa parte ali e pronto. Mas vamos lá, quais foram as oportunidades então? Viajar para outro país, você fez, se eu não me engano, Eu foi acho, um intercâmbio voluntário, né, para algum desses foi um países. intercâmbio Conta um voluntário, pouquinho então mais dessas eu tive a oportunidades. oportunidade de conhecer. Essa parte de viagem, ela é muito ampla, né? Porque nisso você conhece outras culturas, você conhece diferentes perspectivas de vida. Porque, por exemplo, quando eu fui para o Peru, eu trabalhei com pessoas do México, da Alemanha, acho que dos Estados Unidos, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente de todos os lugares do mundo, né? Era um voluntariado para jovens, né? Então foi uma oportunidade maravilhosa, porque assim, às vezes você hoje não consegue ir para a Alemanha, mas você consegue ir para um país aqui perto de você, e você tendo o domínio da língua, você consegue se comunicar com a pessoa, você consegue adquirir muito conhecimento. Então, para mim, você ter o domínio da língua hoje te acessa a informações que você não tem, certo? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que tem muita coisa no Google, mas é totalmente diferente você conversar com alguém que mora em outro lugar, sabe? Então, uma oportunidade que eu tive maravilhosa foi de conhecer uma amiga mexicana que me falou sobre a perspectiva da morte que eles têm no México. Então, assim, uma coisa, tá bom, vou ver um filme, vou ver alguém que foi lá no México. É totalmente diferente você pegar e conversar diretamente com o mexicano e falar, como é que vocês fazem? Então, se eu tiver oportunidade, eu vou te visitar. Olha só, é uma riqueza imensa. Então, para mim, ele abriu essas oportunidades, a parte Vai de abrindo a leitura também, mente que eu amo da gente também, à muito. medida que a gente conversa com essas pessoas que têm perspectivas Exatamente. diferentes, têm hábitos diferentes, costumes Isso. diferentes, né? Até a alimentação é muito engraçado, porque nisso quando você viaja para fora do Brasil, você tem o coração aberto, né? E assim, às vezes a gente tem todo um receio, não como isso, não como aquilo. E, gente, quando você vai para lá, você precisa pelo menos experimentar. Então, assim, você conhece muito outras opções de alimentação, sabe? De estudo, sabe? Como eu estava falando, eu gosto muito de ler, então, às vezes, na área da educação, eu falo, gente, deixa eu ver o que que eles trabalham na Espanha. Como é que eu vou entender um texto espanhol se eu não domino espanhol? Sabe, tem tanta coisa em outros países que você, com domínio do inglês, do espanhol, do francês, que seja do mandarim, você vai ter acesso a esse tipo de informação através de artigos, através de TEDs, que são maravilhosos. Então, assim, para mim, o domínio da língua hoje é imprescindível, ainda mais com um mundo tão globalizado, tão acessível, onde você pode trabalhar remotamente, você pode morar no Brasil, em Brasília, e trabalhar em outro, para outra empresa que não esteja aqui. Então, isso é fantástico. Imagina ganhar a gente em dólar, em euro, a gente vai estar só alegria aqui. Então, assim, eu acho que é o mínimo. E eu acho que a gente precisa ter esse interesse. Então, assim, a partir do momento em que eu entendo aquilo que vai me gerar e aquilo que vai me agregar, eu me esforço para isso, porque a aprendizagem ela não é passiva. Vou sentar aqui, vou ver um monte de vídeo e vou aprender. De jeito nenhum. A aprendizagem ela é ativa. Então, peraí, eu vou escrever, eu vou perguntar, eu vou pesquisar um pouco mais. Se o professor me pediu A, eu vou fazer A e B, entende? Isso vai fazer diferença na sua vida e não na do outro. Legal, legal. Vou abrir só um pouco o leque aqui. Você falou sobre trabalhar remotamente, né? Então, isso seria necessariamente uma empresa do Brasil ou talvez uma empresa internacional também, que você vai trabalhar em qualquer lugar. Exato. Só que tem as pessoas que não fazem trabalho remoto, tem as pessoas que trabalham talvez num restaurante ou algo do tipo. E assim, hoje em dia, o que mais tem são oportunidades, como no Canadá, na Austrália, Estados Unidos, né? Tem, mas não é aquela coisa totalmente aquela Uhum. coisa diferenciada, igual no Canadá e Austrália, e alguns outros países, como Nova Zelândia e tal, tem alguns outros também, que Incentivo, né? sim, que as pessoas se incentivam justamente você ir morar lá, viver com a família e tudo. Então, você falar só que para ir morar nesses países, geralmente a pessoa tem que fazer uma prova de proficiência, né, daquele idioma ali Sim. do país, ela tem que falar. Então, seja uma pessoa que trabalha num trabalho remoto, que é um trabalho mais mental, né, um trabalho mais com a Uhum. mente, seja aquela pessoa que trabalha mais com o braço mesmo, cozinheiro, chefe de cozinha, garçom e Uhum. tal. Tem oportunidade para todo mundo. E o idioma, falar um idioma estrangeiro, ele vai trazer essas oportunidades. Tá, mas agora eu vou te fazer uma outra pergunta, Sara. Pessoal, desculpa, aqui a Sara, a gente é amigo de alguns anos e eu chamo ela de Sarra. A Sara é mais conhecida como Sarra, que lá na França a gente fala em francês, é Sarra. Sou Enfim, muito uma coisa chique. que ficou
E aí, Sara, assim, então, quais foram suas principais dificuldades para você aprender o idioma? Como é que você deu a volta por cima nelas? Eu acho que quando eu Qual foi mais difícil para aprender, o espanhol ou o inglês? olha, o espanhol ele é mais enjoadinho, mas como ele se parece com o português, algumas palavras, quando você começa, eu acho que talvez ele seja mais simples para você ir falando. Só que, assim, são línguas diferentes, né? Hoje é difícil para mim prever qual foi o desafio das duas, porque eu comecei a estudar inglês mais velha, depois do espanhol, e porque eu já vi que eu precisava, entendeu? Eu falei assim, se eu não estudar inglês, eu vou ficar para trás. Isso vai ser bem ruim para mim em vários pontos negativos mesmo, Me fala, profissionais me e fala o motivo principal que você viu que precisava de aprender o inglês. porque eu acho que você, de alguma certa forma, você tem um diferencial quando você fala a língua, sabe? Querendo Você ou não, uma sente pessoa que que, fala um idioma como o inglês, ela é vista de forma diferente. claro, assim, como professor, eu acho que todo conhecimento é válido. Já estudei de tudo nessa vida, Sim, é desde porque assim, o ser fotografia visto de até. forma diferente é uma das vantagens, é só uma delas. Além Exato. além das outras, todas as outras que a gente Uhum. conversou aqui, Isso. ser diferenciado por falar o inglês é uma das É, vantagens que traz centenas de outras, né? Tá, mas então qual que isso. foi sua maior dificuldade para aprender o inglês? Eu acho que a gente tem um pouco de preconceito, sabe? Preconceito junto com uma autossabotação, no sentido de é difícil, ai, não é para mim, ai, para quê? Algumas barreiras, assim, que a gente mesmo coloca, ou que alguém colocou na gente. Não, mas eu não tenho pretensão de sair, não, mas por quê? Algumas coisas que a gente precisa quebrar, que de certa forma são medos que a gente tem, que a gente justifica, sabe? Então, às vezes você tem aquela barreira com o novo, que na verdade você vai ter com qualquer coisa que é nova, um novo emprego, uma nova casa, uma nova amizade, um novo relacionamento, mas que a gente precisa vencer para você crescer. Então, não, peraí, eu preciso me desafiar, eu preciso sair da minha zona de conforto. Se eu quiser me desenvolver, eu vou ter que botar minha cara a tapa. O medo de errar, às vezes a gente tem muito forte, tipo, ai, o que vão pensar de mim? Estou falando errado. Ou no início mesmo, no inglês, eu falava as palavras assim, soltas, e eu e meus amigos, a gente ficava rindo, porque era engraçado, mas isso mostrava falta de domínio sobre o inglês, sabe? O espanhol, às vezes você fica meio gaguejando, ou você fala com uma pronúncia errada, gente, faz parte do processo, da mesma forma que quando uma criança começa a aprender a falar, ela não fala por completo, no inglês, no espanhol, no francês, em qualquer língua, a gente também vai ter essa dificuldade. Mas eu acho que a vergonha, ela impede um pouco, ela cria uma barreira que a gente precisa quebrar no sentido de, olha, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Não existe uma maquininha, um chip que eu coloco na minha cabeça e eu vou falar fluentemente. Então, é melhor vencer logo esse medo, essa barreira, que eu vou ser feliz logo. Legal. Eu quero fazer uma observação sobre a questão do erro, do medo de errar. As técnicas, né, e métodos que eu sigo são dos maiores poliglotas do mundo, pessoas que falam 5, 10 idiomas, né? Mas assim, gente, falando só o inglês, quem não ama idiomas tá ótimo. Então assim, mas quem gosta, a gente vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. E o que eles sempre dizem, é o seguinte: é, se permita errar, se permita reconhecer que você não é perfeito, se permita Uhum. reconhecer que você não é um vaso de cristal que não pode ser quebrado, que assim, você é ser humano e o ser humano, quando está aprendendo, erra, e se permita saber que pessoas vão criticar o seu inglês, vão criticar a forma que você fala, vão criticar a lentidão que você fala, que você demora, pensa muito para falar, que não vão ter paciência com você, que você às vezes pode ficar meio de lado. Se permita aceitar tudo isso, porque você está num processo de aprendizado. Porque quando a gente, principalmente quando a gente é adulto, eu aprendi o inglês, comecei a falar o inglês depois dos meus 24 anos, então assim, até os meus 18, 19, eu falava aquele inglêsão tudo errado lá, conhecia lá os gringos, as gringas, os turistas, saía para balada e falava tudo errado e estava tudo certo, não queria saber. Agora, depois dos 24, quando eu comecei a falar assim, opa, peraí, eu quero levar esse negócio mais a sério, eu quero falar mais correto, Uhum. eu vou começar a ensinar esse negócio, enfim. E aí foi quando eu comecei a fazer o negócio girar ali. Mas assim,
qual que foi a vantagem, eu vou dar um exemplo, de eu ter aprendido 5 idiomas que eu falo fluentemente hoje? Justamente porque eu não tinha medo de errar, ia lá e falava tudo errado. Então, tem alguns encontros também que eu organizo, né, que é a conversação poliglota, para quem não sabe, conversação poliglota, tem as salas também online e tudo, que tem umas meninas lá que eu falo, assim, eu tento não falar muito, né, porque senão a pessoa vai começar a pensar sobre aquilo, mas que as meninas chegam lá e falam errado e não estão nem aí. Elas estão É, chegando lá e aprendendo e não estão nem aí para isso. E assim, eu falo assim, caraca, essa aí, ela vai aprender muito mais rápido do que aquele ali que já está há 10 mil anos estudando e que está com medo exato. e está hesitando. Então, ou seja, se permita errar, se permita saber que você não é perfeito, que você não é perfeita, que você está no processo de aprendizado e que, assim, se alguém te critica, engole, você está aprendendo e tal. Depois É, de uns meses ou anos ali, você vai começar a adquirir uma naturalidade naquilo ali. Legal. E aí, qual que com foi, então, certeza. a solução para isso, Sara? Para você, então, perder esse medo de errar e tudo, qual que foi a solução? Eu sei que você Eu falou um acho que pouco, foi um mas comenta um momento, pouco mais. eu acho que eu olhei para mim e falei assim, gente, enquanto eu não tentar, eu não vou vencer. Então, eu colocar a cara a tapa mesmo e falar assim, vamos. Sabe, por muitos anos eu estudei espanhol e quando eu ia para as aulas de espanhol, a professora pedia para falar espanhol durante a aula. Eu não falava. Eu falava em português, eu fazia questão de falar português com os amigos e tudo. Isso dificultou a minha aprendizagem, porque eu ficava, não, besteira, é besteira de professor, ai, que bobagem ter que fazer isso, e enfim, às vezes a gente tem uma dificuldade de obedecer ou seguir algumas regras, e na verdade nós somos os principais prejudicados. Então, acho que quando eu entendi, eu tomei essa autorresponsabilidade na vida em relação à aprendizagem de idioma, eu falei, gente, eu vou, mesmo com vergonha, mesmo errando, e eu sempre, no início, eu peço desculpa pelo meu inglês. Então, gente, olha, desculpa se eu vou falar alguma coisa, eu estou em aprendizagem e me protegendo dessa forma, avisando que eu estou em processo de aprendizagem desde o início, as pessoas são extremamente cuidadosas comigo, sabe? Me ajudam, às vezes, quando eu escrevo alguma coisa errada, corrigem, com a maior paciência do mundo, porque elas entendem que ninguém nasceu sabendo nada. Todo mundo foi atrás, todo mundo foi aprendendo e estamos aprendendo e vamos morrer aprendendo as coisas. A questão é que quando a gente coloca essa barreira, os únicos prejudicados somos nós mesmos. Tá, beleza. Deixa eu passar aqui então a próxima questão, que é a seguinte. Como professora, né, assim, dentro aí de 10 anos, mais ou menos 10 anos, né, que você falou, o que você acha, assim, que, por exemplo, o que eu vou pedir bem especificamente mesmo, assim, Tá. quais são as técnicas e métodos que você não concorda, que você acha que não são efetivos, que é porque assim, olha só, é porque essa pergunta ela é bem delicada porque para cada pessoa vai ter alguma técnica ou algum método que funciona, é, Uhum, algumas exato. técnicas ou métodos que funcionam, e tem pessoas que às vezes não funciona uma técnica e método, só que É, se você pega ela e adapta ela um pouco à realidade da pessoa, aquela técnica e método vai servir para a pessoa. Mas assim, dentro de todas as técnicas e métodos que você conhece, quais são as que não deram certo, que você acredita assim que não deram certo para você, e quais são as que deram certo? Qual tipo de estudo que você faz? Tipo de estudo que você fazia que não dava certo, que você via que era ruim, que não gostava, e depois conta pra gente quais eram os tipos de estudo que você fazia, que você gostava, que você te mantia ali bacana. firme ali nos estudos. Então, eu acredito que uma coisa muito rígida, um sistema muito rígido, muito padrão, é tipo isso aqui para todo mundo, eu tenho um pouco Faz de um padrão e dá preconceito. aquilo para todo mundo fazer igual. É, sem considerar um pouco o seu interesse, a sua idade. Não dá para a gente trabalhar, por exemplo, eu trabalho com alfabetização. Eu não posso trabalhar com imagens infantis com um adulto, porque ele vai olhar e falar assim: você está de sacanagem com a minha cara? A gente trabalha de forma diferente. Eu acho que da mesma forma o idioma é interessante a gente trabalhando pelas áreas de interesse da pessoa. Então, hoje, quando eu estudo o inglês, o espanhol, eu penso profissionalmente quais são os temas que me interessam, porque a partir daquilo eu vou começando a estudar, eu vou dando uma olhada, e aí
lendo alguma coisa, eu já vejo, às vezes, alguma dificuldade que eu tive, alguma dúvida, e aí eu vou explorando outras coisas. Então, eu acredito muito numa aprendizagem que seja significativa, ou seja, que seja útil para o que você está fazendo, para o que você deseja. Uma coisa que é muito, assim, padrão para todo mundo, sem considerar de onde você vem, para onde você vai, me dá um pouco de angústia. Então, eu gosto de trabalhar sempre com isso. Quais são os interesses daquela pessoa? Vamos trabalhar em cima disso. Não, beleza, com os interesses, mas vamos lá. Me dá agora uns exemplos práticos de. Eu vou te dar um exemplo. Deixa eu citar um exemplo. Deixa eu te colocar um exemplo mais prático aqui. Olha só. Tá conseguindo ver minha tela? Ainda não, né? Não. Inclusive, a gente vai, agora deu aqui, eu acho que uns 24 minutos, a gente vai até no máximo 1 hora a videochamada aqui, para não ficar muito longo também. Tá conseguindo ver minha tela? Uhum. Beleza. Então, olha só, vou mostrar aqui algumas técnicas e métodos que eu utilizo. Eu vou vir aqui, né, em playlist, só que no meu aqui é um pouco diferente. Eu vou lá em curso de inglês para iniciantes. E aí, bem aqui, eu tenho essa técnica aqui que é do Anki, de um aplicativo de repetição. Conheço. Excelente. Tenho essa outra aqui, que eu vou mostrar agora. Deixa eu abrir ela aqui. Falando as horas, aprenda a contar, se presente em inglês. Deixa eu pegar, por exemplo, essa aqui, inglês no restaurante. Tá, as técnicas estão aqui. Bom, estão aqui. Bom, acho que deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer melhor. Eu vou abrir o arquivo aqui, que está travando aqui, eu não sei porquê. Tá conseguindo me ouvir? Sim? Ah, beleza. Pronto. Se eu pego, por exemplo, aqui, essas técnicas, olha só. Porque é o seguinte, eu considero o seguinte, dentro das técnicas e métodos que eu utilizo, tem ali em torno de umas 15 técnicas e métodos diferentes, só que essas aqui são as principais. Essa aqui é a Legal. principal, que é a técnica do estudo de texto com áudio. Por que elas são as principais? Porque ela foi a principal para eu aprender os 5 idiomas que eu falo, e para os meus alunos, eles falam que praticamente quase que todos dizem que essa é a melhor técnica, é a melhor técnica que eles mais sentem efetiva. Claro que alguns falam que tem preguiça de fazer, não sei o que e tal, mas é a que mais tem efetividade. Então, por exemplo, aqui, ó, essa técnica aqui no homework, para fazer durante uma semana, em uma aula, vamos supor, que eu tenho ali talvez umas 2 ou 3 aulas por semana, você vai pegar cada aula e seguir essa técnica aqui, que é uma dessas técnicas. E aí a Sim. pessoa, ela vai pegar a técnica as técnicas e métodos que ela preferir, mas essa aqui é uma delas. Então, passo 1, escutar o áudio lendo o PDF no mínimo 10 vezes. Então, só escutar o áudio lendo em voz baixa o PDF, repetir o processo durante 2 dias, no mínimo umas 10 vezes. Tem gente que fala assim, o Emerson, olha, eu não consegui assistir o áudio 10 vezes seguida, mas eu assisti ele umas 2 ou 3 vezes de manhã, ouviram as 2 ou 3 vezes de manhã, e ouvia mais umas 2, 3 vezes à tarde e depois à noite também. Fazia assim. Sim. Aí tem pessoa que já vem e fala assim, no passo 2, né? Escutar o áudio e ler ao mesmo tempo em voz alta. Isso aqui você vai pegar o mesmo material, por exemplo, o mesmo material que você está pegando, vamos supor, esse material aqui dessa aula, e aí você vai o passo 2, nos dias 3 e 4. Você vai escutar o áudio e ler ao mesmo tempo em voz alta, no mínimo 10 vezes, repetir o processo durante mais 2 dias. Depois, escutar o áudio sem ler o PDF, que já é a parte do desafio, que você só escuta o áudio, não lê o PDF, no mínimo umas 10 vezes mais 2 dias, e aí já vem, você assiste a próxima aula. Por quê? Assiste a aula, aprende o conteúdo, pratica ele para internalizar o conteúdo, e aí depois você vai para a próxima aula. Porque só assistir uma aula, ir para outra, assistir outra, ir para outra, você não está internalizando aquele conteúdo, você não está retendo o conteúdo. Sim. Então, essa aqui são os exemplos de algumas técnicas. E aí eu tenho essa aqui também, essa outra técnica que eu chamo de Power, que é pegar frases aqui, eu
eu sugiro aqui a pessoa pegar, bem no texto aqui, vamos supor, ela pega aqui, would like, hey, aqui tem uns exemplos mais práticos. Can I get a medium coffee with milk and sugar, please? Né? Aí aqui, ó, can I get a small iced coffee, please? Ou seja, então aqui são alguns exemplos, 4, aqui tem mais outros. E aí eu sugiro que a pessoa pegue, no mínimo umas 15 frases, pegue esse aplicativo Anki, que eu ensino, né, lá naquela aula zero ali, eu ensino de graça, como é que a pessoa faz. E aí essa pessoa vai pegar essas frases e adicionar ali e, tipo, ficar repetindo elas durante uma semana também. Ai, mas eu tô Legal. com dificuldade na pronúncia. Pega essa frase e coloca lá no Google. Coloca palavra por palavra, se ela inteira ficar muito rápida. Se a frase inteira ficar tranquilo, beleza, vai repetindo. Se ela ficar muito rápida, coloca palavra por palavra. E assim, essas aqui são algumas das técnicas, que é técnicas de estudo de texto com áudio, e a técnica de revisão para você colocar frases ali, né? Aí a pessoa mesmo, por exemplo, geralmente eu sugiro também a pessoa pegar, no processo dela de aprendizado, de aprendizagem, pegar umas 5 ou 10 palavras novas todos os dias. Eu acho que 10 às vezes é muito pesado, para dependendo da pessoa. Pegar umas 5 palavras novas todo dia e fechar uma frase com elas. Essa pessoa faz frases ali que ela utilizaria no dia a dia, vai lá, pega exemplos de frase, coloca no Google e tal, e coloca aqui e vai revisando e vai fazendo. Então, esses aqui são alguns exemplos que eu utilizo, um dos exemplos de técnicas, né, e métodos que eu mais utilizo para aprender idiomas e que o pessoal mais gosta para aprender. E aí, Sara, eu te pergunto agora, quais são as técnicas e métodos que você mais gostou para aprender idiomas? Que você mais gostava de usar, que você mais gostava de fazer? Eu queria dar esse exemplo prático para você, enfim, Sim, sim, dar algumas entendi. ideias mais específicas para a gente. Olha, o que que eu mais usava? Eu uso a parte, eu gosto de fazer resumos coloridos, né? Então, ali no caderno, já está comprovado que essa parte da aprendizagem, quando você começa com explicar para alguém ou explicar para si mesmo, fazendo um resumo de forma que seja bem didática, você pode usar um mapa mental, que vocês conheçam, onde você Tipo, algum coloca o texto tema ali grande, central. então, e vai fazendo resumos deles, tópicos. Não, e às vezes um tema mesmo. Então, por exemplo, a diferença entre um e outro. Eu faço uma tabelinha, né? Entre duas palavras, qual que eu uso. Eu gosto de usar uma tabelinha para formar a diferença entre elas. Às vezes, quando for alguma regra, por exemplo, verbos que são irregulares, eu coloco o título verbos irregulares no centro, ali do mapa mental, e vou colocando a ordem, o que significa, né? Então, por exemplo, alguns exemplos, por que eles são irregulares, em volta, né, do mapa mental. Porque quando eu olhar aquilo, me ajuda a entender. Então, mapas mentais, a parte de revisão mesmo no próprio caderno ou no computador, às vezes você faz no celular. O Anki me ajuda muito, eu também cheguei a utilizá-lo para essa parte de fixação. Às vezes eu esqueço muito fácil alguma coisa que eu li, então eu costumo revisar mais, tá? Porque às vezes eu tenho uma aula e depois eu fico, gente, o que eu fiz naquela aula mesmo? Então eu gosto de anotar tudo. É uma coisa que eu uso bastante, a parte da anotação, então eu anoto, coloco o dia que eu anotei, escrevo as coisas e depois eu volto lá e falo, eu aprendi tal coisa. Então, só palavras-chave, os resumos não precisa ser a aula inteira, mas só as palavras-chave, os elementos mais importantes do que foi feito. Então, por exemplo, a palavra e o significado na frente, que então serve para isso. E no máximo um exemplo. Eu acho que definição e exemplo te ajuda sempre a entender e a relembrar aquilo que já foi aprendido. Essas são as técnicas que eu uso, que eu me lembre. Fala e ouvir melhor, especificamente. Para Porque essas falar, olha, técnicas que eu você procuro. disse, elas são mais para você fixar, a conseguir compreender mais, ganhar vocabulário, entender melhor Isso. a escrita em inglês e também escrever, porque você está fazendo resumo, está escrevendo, né? Então, Isso. essas técnicas que você mencionou, elas servem mais para você, para o seu reading and writing, né? Para sua Uhum. leitura e escrita. E para listening e speaking, para Eu falar, adoro ver vídeos. Então, eu vejo os vídeos como que você primeiro em faz? inglês com a legenda em português e depois eu tento sem. E aí depois eu assisto novamente. Geralmente um TED tem entre 15 minutos. É isso. Dependendo do tema, se for uma coisa já que eu conheço, por exemplo, algo relacionado à educação, eu já coloco em inglês. Áudio em inglês e legenda em inglês. Não estou no nível ainda de tirar a legenda, não consigo entender tudo. Então, eu vou ali acompanhando.
Às vezes, quando vem uma palavra que eu não sei o significado, você consegue entender o contexto. Dependendo para o vídeo, pesquisa a palavra, é tal coisa. Você pode botar no Anki, ou você pode simplesmente continuar, que aí você vai ouvindo a palavra. Eu vou repetindo, repito 3 vezes. Às vezes eu tenho dificuldade de falar algumas palavras, né? Research, eu demorei muito, eu ficava... Aí eu ficava research, 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 até aprender. Umas 10 milhões de vezes, porque é a única forma, né? Algumas Três palavras vezes, 3 vezes para mim tá demoram, bom. não, mas tem algumas que parece que não entra na mente da gente de jeito É, nenhum, e aí a gente tem que, enfim, isso. perseverar um pouquinho mais. Tá, para Uhum. speaking, Eu falo durante as aulas mesmo, e eu fica fico repetindo falando com meu ali, fica... marido. Não, eu, assim, de tentar falar sobre um tema, né? Então, às vezes a gente está tranquilo, aí eu falo, vamos falar inglês? Aí, às vezes ele está disposto, às vezes não. Esses dias foi no meio da cachoeira, eu falei, vamos falar inglês? E a gente voltou numa trilha falando inglês, porque assim, a gente ia estar conversando sobre outras coisas. Ai, nossa, essa cachoeira foi maravilhosa, esse passeio tá pesado, estou cansado, estou com fome. O que que a gente vai fazer à noite, Então vai entendeu? E a criando gente começou a falar situações inglês. ali do entorno Exato. de volta e vai falando Isso, sobre elas, como se estivesse imaginando perfeito. situações ali. Sei lá, É. se eu tô E em como casa, eu vou ele. escovar os dentes, I'm gonna brush my teeth. Tipo, tô na cachoeira, que Sim, cachoeira linda, what a beautiful waterfall. Isn't it? isso. Isn't that? Enfim, então vai criando situações ali, tipo, vai falando. E se não tivesse Exato. alguém para No dia a falar, com dia. quem que você falaria? Fala sozinha mesmo? Olha, eu confesso que eu já fui para a África. Antes de ir para a África, eu sabia que eu tinha que estar com meu inglês bom, mas eu fui para lá com meu inglês bem capenga. Fui para lá falando as palavras soltas, mas o povo me entendia. Foi muito engraçado. A comunicação não verbal funciona bastante também quando falta a fluência. E eu lembro que eu ficava, gente, eu preciso treinar. Aí eu comecei a orar em inglês, assim, na minha mente, né? Eu falei, vou falar com Deus aqui. Aí, em vez de falar, Deus, obrigado pelo dia, eu ficava, God, thank you for my day and my family. E aí eu ficava falando assim, em inglês e tal, com Deus. Ele não me corrigiu, mas eu sinto que é uma forma também de a gente estar revisando. Legal, legal, legal. E, por exemplo, mas assim, vamos supor, ir falar sozinha de frente ao espelho, essas também, você acha que seria Não, essa, legal? essa não. Eu acho uma boa, mas eu, Sara, tenho um pouco de vergonha, assim. Então, eu prefiro De treinar se mesmo olhar com falando alguém. ali. Então é melhor É, talvez ver as situações do lado, é, hora sozinha, em inglês, se tá tipo falando, me senti sei um pouco lá. ridícula no espelho, mas não, mas assim, quem quiser fazer, faz, gente. São métodos diferentes. Tem gente que vai gostar mais de um, tem gente que gosta do outro. A gente tem que ter liberdade para aprender de forma diferente. Legal. Tá, para fechar então, eu vou te fazer a pergunta seguinte, então. Você como educadora, professora aí, então, há 10 anos, e com uma experiência bem, bem ampla também, né? Mesmo sendo bastante jovem, já tem essa experiência de muito tempo. É, para as pessoas que, por exemplo, não estão motivadas, em primeiro, né? Gostaria de só de complementar assim, que a pessoa geralmente, quando ela não está motivada, quando ela não tem aquele afinco para ir, para prosseguir até o final, é porque ela não tem muito claro na mente dela qual que é o objetivo dela. Então a pessoa Sim, precisa, em primeiro, ter bem claro por que eu quero falar inglês. Tá, porque eu quero viajar pelo mundo, rodar alguns países, conversar com o pessoal. Ou, por exemplo, porque eu quero ir morar no Canadá, quero ir trabalhar lá como na área de TI, ou como garçom, ou como cozinheiro, não sei, quero ir para lá. É, então a pessoa, né, quando tem um objetivo profissional, ou tem um objetivo de viajar, ou de fazer amizade, eu quero fazer amizade, isso. conhecer. Caraca, nossa, eu amei a cultura de tal país, por exemplo, amei a cultura da Índia, ou Uhum, sei lá, do Egito. E eu sei que se eu chegar no Egito, ou na Índia, ou na Inglaterra, e falar o inglês, eu sei que eles vão conseguir falar, né? Porque nas capitais o pessoal fala. Então a pessoa tem que ter sim. um objetivo muito claro de por que ela quer falar um idioma. Mas assim, além disso, às vezes a pessoa tem um objetivo claro do que quer, só que ainda assim ela fala assim, que preguiça hoje eu não estudei. Nossa, semana passada Uhum, eu não estudei. Nossa, já vai fazer 2 semanas que eu não pego, que eu não abro uma aula, que eu não abro um vídeo, que eu não treino. É, qual que você acha que seria a técnica assim, para a pessoa utilizar para ela sair desse. Que isso é um poço sem fundo, né? Que quanto mais você uhum, tá nele, mais você vai entrando ali e não sai. é. E isso, por Eu que entendo. eu estou te perguntando isso? Porque isso, tanto para línguas, né? Quanto para concurso, quanto para tudo,
É a mesma coisa, o ser humano ele é assim, se ele não encontrar uma forma de sair disso, ele vai cavucando o buraco dele ali, vai entrando cada vez mais. Qual que seriam algumas formas, então, que você diria de Bem, sair disso, de sair desse ciclo vicioso de não continuar ali no foco? eu entendo que essa zona de conforto ela é tentadora para todos nós, né? O nosso corpo, quanto mais cômodo estiver, melhor estará, melhor nos sentiremos, digamos, né? Esse estado de eu não preciso me esforçar para nada. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que para você aprender qualquer coisa, você precisa de uma disciplina, você precisa de uma rotina, você precisa de algo programado. Então, da mesma forma que você acorda, você toma um banho, você escova os dentes, porque você precisa, quando você sabe claramente o seu porquê de aprender um novo idioma ou aprender sobre determinada coisa e estudar aquilo de forma disciplinada, é porque existe uma necessidade, porque nós somos movidos por essa necessidade. Então, além de um porquê, o porquê ele precisa ser forte, precisa ser uma coisa assim, eu preciso fazer isso. Por mais que às vezes o exercício seja chato, por mais que me dê uma preguiça, às vezes a gente acorda e a gente não quer trabalhar, a gente precisa trabalhar. Várias coisas na vida adulta a gente precisa fazer porque precisa ser feito. Então, acho que o aprender, o estudar, ele exige esse esforço mental, esse compromisso de você falar, eu preciso fazer por mim porque ninguém vai fazer. Então, assim, eu sugiro a parte de uma rotina de estudo, né? Então, assim, da mesma forma que você acorda, às vezes você sabe o seu horário de trabalho, você sabe o horário que você vai fazer uma atividade física, o horário do almoço, você precisa saber qual horário que você vai estudar aquele idioma. Então, se às vezes você não tiver um professor ali para ter o horário certinho, segunda e quarta, 11 da manhã, então coloque isso na sua agenda, para que você consiga ter a disciplina de, naqueles horários, estudar um pouco. Se você se comprometeu a estudar 15 a 30 minutos por dia, que esse horário seja fixo para te ajudar, porque naqueles livros sobre o poder do hábito e todos eles vão variar em relação aos dias, mas já está comprovado cientificamente que quando a gente faz a mesma coisa por muitos dias, 21, 30, 40, que seja, o seu corpo começa a se adaptar a isso. Então, a partir do momento que ele está acostumado a estudar, você vai até sentir falta quando você não fizer. Então, para mim, essa questão da rotina, para você desenvolver o hábito, a disciplina do estudo e ter muito claro essa parte do porquê e da necessidade que eu acho que vai te motivar no dia que bater a preguiça, no dia que alguém te chamar e, né, para sair, você tá marcado aquele horário para fazer uma outra coisa. Eu acho que é um compromisso com você mesmo, com o seu desenvolvimento, e aí você vai vendo o seu crescimento e não tem algo melhor do que isso. Você olhar para trás e falar, caramba, eu não falava nada. E hoje eu já consigo me comunicar, hoje já tem outras possibilidades. Você poder ver um vídeo em inglês, com a legenda em inglês e entender, maravilhoso. Você poder abrir um jornal de outro país e você conseguir entender as notícias. Cara, isso é fantástico. Acho que E ver outras a formas de visão, né? recompensa que a gente Daquele recebe. mesmo conflito, ver outras visões daquela mesma informação, né? Que a gente está vendo uma Exato. aqui, e lá tem onde você fala, nossa, caraca, que legal que eles veem, assim, veem dessa É, forma lá, que é. legal. Tá, assim, aí me gerou mais duas questões aí, por exemplo. É, sim, eu vou esperando você terminar, né, o seu raciocínio, para não te interromper ali no meio, mas olha só, por exemplo, tem muitas, já teve muitas dúvidas a pessoa falar assim para mim, eu começo a estudar, eu até dou um jeito de ir lá, de arrumar coragem para estudar. Só que quando eu começo a estudar, me dá um sono e eu não consigo, eu fico cansado, eu durmo. E aí eu durmo, aí depois quando eu acordo, que eu falo assim, eu descansei, aí dá vontade de dormir de novo. Gente, mas que sono é esse? De onde vem? Olha, eu entendo que é a forma que a pessoa está estudando que tem alguma coisa de errado. Se a pessoa tivesse num restaurante comendo, ela não tem sono, gente. Quando você está almoçando, quando você está tomando banho, um banho de água fria, eu quero ver quem fica com sono depois de um banho de água fria. Eu acho que tem a questão de você lembrar que o estudo ele precisa de um preparo. Então, você precisa de um lugar iluminado, um lugar silencioso. Mas eu tenho um filho, eu tenho um cachorro. Cara, mas existem momentos que são mais tranquilos. Dentro da sua rotina, qual é o melhor lugar e o melhor momento? Porque tem isso, tem gente que flui demais de manhã, tem gente que gosta de estudar de madrugada, tem gente que gosta de estudar à noite, à tarde, eu não sei. Você precisa fazer a sua agenda e os seus horários, a sua rotina, para que seja o momento em que você esteja mais desperto, em que aquele momento você esteja mais concentrado. O WhatsApp é um grande
assim, inimigo na hora dos estudos, porque você está ali, às vezes, sabe, bem concentrado, tá fluindo, aí você recebe uma mensagem, cara, quebrou o raciocínio, até Eu quero você só fazer uma voltar. observação nisso aí. As pessoas, eu senti, eu vi isso em exemplos práticos e muitos casos de amigos e conhecidos, que assim, às vezes a pessoa ela deixa o celular com o soninho, o sonzinho ali ligado, Uhum, os sons, e a pessoa ela está disponível o tempo todo para a internet. Pra... é. Então, assim, isso eu acredito que eu diria assim que é até um pecado com você mesmo. Deixa eu falar de outra forma aqui, que isso é até é um erro É muito prejudicial, né? prejudicial, muito para você mesmo, consigo mesmo, porque ninguém é obrigado. A gente vive numa sociedade que as pessoas acham que a gente tem que estar disponível delas o tempo todo, e não é É. bem assim. Às vezes se você não se desligar um pouco, né, das redes sociais e tudo, você não consegue focar ali nas coisas, você não consegue fazer nada. Então, né, quando vai estudar, desliga os sons ali, desliga todos os ativações ali, os negócios do celular, para você conseguir As focar distrações, né? as distrações, sim, principalmente do celular, para você falar assim, não, peraí, agora eu não estou disponível para ninguém, agora eu estou disponível para mim. Ah, mas eu tenho filho, tenho um monte de filho, como é que eu faço? Eu não posso me desligar assim. É, sei lá, coloca alguém cuidando durante 30 minutos, ou Eu em acho que 30 existe uma. minutos. A gente precisa cuidar da gente, não é porque a gente é mãe, Isso, tia ou lembra que responsável você por alguém, existe também, né? Que a não gente é só não tem que. filhos, né? Que existem. Exato. A gente precisa se priorizar, até porque existem pessoas que nós cuidamos, que dependem de nós, mas a gente precisa ter o nosso momento de desenvolvimento pessoal, e que seja para estudar um idioma, para estudar outra coisa, e até para descansar a mente. Porque se a gente só se dá e só cuida dos outros, e você não cuida de você, acaba que existem vários fatores de frustração, várias consequências em relação a isso. Então, eu recomendo sempre, independente da situação da pessoa, ela precisa ter momento para ela. E o que ela vai fazer nesse tempo? Ela precisa escolher sabiamente, porque a gente passa horas vendo feed de Instagram, do Facebook, vendo os vídeos do WhatsApp que são enviados, e a gente, às vezes, não tira 15 a 20 minutos para estudar uma coisa que vai te promover um desenvolvimento pessoal, entendeu? E que só você que vai poder fazer isso. Então, acho que são o poder das escolhas, sabe? Legal, Aquilo legal. que você Deixa eu tem puxar aqui escolhido. agora. Por exemplo, e quando a pessoa, vamos supor, isso é algo muito comum também quando você está estudando um outro idioma, principalmente no começo, que a pessoa se sente muito cansada e esgotada mesmo, até esgotada. Por exemplo, eu estava 2 horas estudando russo, e italiano antes desse vídeo aqui, e estava ensinando inglês e português para um amigo. Eu precisei ir na padaria ali comprar um doce, porque o cérebro da gente chega um momento que ele está tão esgotado que você precisa de alguma coisa, um açúcar mesmo, para dar uma ativada nele. Uhum. Então, assim, eu falei, senão não vou conseguir fazer esse vídeo, não. Eu vou ficar meio que pescando ali. E, assim, no começo, você se sente esgotado estudando o idioma. Aí eu só quero deixar, assim, claro que isso é normal, Isso. e Uhum. come um docinho, come um pedacinho de chocolate, come um pedacinho de rapadura, alguma coisa assim, enquanto você está estudando, porque isso vai ativar o seu cérebro, ele está cansando, você está gastando muita energia. O seu cérebro, come um docinho, alguma coisa assim, se não gosta de doce, não sei, come um doce mesmo assim, porque o doce... Emerson, existem técnicas de estudo para ajudar em relação a isso, porque assim, uma pessoa que às vezes não consegue ficar 5 minutos lendo, não adianta querer que ela estude 1 hora amanhã. Então, assim, o Não, estudo, mas o assim, tempo de estudo ele também é só fazendo progressivo. observação. Eu estou dizendo isso de 1 hora, 2 horas que eu fiz, mas porque eu, hoje em dia, eu já sou um fanático por idiomas e eu fico lá 2, 3 horas e eu Isso. vou. Agora, o Uhum. ideal, o recomendável é 20, 30 minutinhos, no máximo É. 1 hora por dia. Tanto que tem a Só para técnica deixar claro isso. Pomodoro, por exemplo, que é um tempo de 25 minutos. Hoje existem várias técnicas assim, com tempos diferentes, onde você foca totalmente naquilo, você desenvolve, você se dedica a isso, depois você dá uma pausa, toma uma água, vai ao banheiro, assim, e aí você consegue ter um rendimento maior por conta dessas pausas. Legal, legal. Sara, muito obrigado. Olha, para a gente não passar de 1 hora, olha, foi muito, muito legal, valeu demais. Tem muitas coisas aqui que, inclusive, até eu tinha algumas dúvidas em algumas questões aqui, e realmente, pessoas que ensinam, por isso que eu falei assim, pessoal,
Eu vou trazer a Sara porque ela não é professora de idiomas, mas ela é educadora, e o educador, ele sabe muitas coisas que só um professor sabe, que o professor vai ganhando experiências, vai ganhando uma experiência aqui e outra lá, e isso um agrega muito para o outro, Sara. Então, assim, Verdade. muito grato mesmo, de verdade. Se precisar, quiser fazer algum vídeo também sobre algum assunto na sua área, não sei, de alguma forma, me avisa que eu estou sempre aqui à Tá disposição. certo. E Te brigadão. agradeço também pela oportunidade, foi muito bom, espero ter contribuído aí com o pessoal. E precisando tirar dúvidas também, a gente está sempre disponível, né? Tem o Instagram, o site também que eu coloco alguns resumos de livros e materiais sobre educação para a família. Eu entendo assim, ainda mais um contexto que nós estamos vivendo, cada dia viver de forma mais leve, né? Nos alimentar de coisas boas que vão, assim, nos encher de esperança. E eu tenho buscado muito isso, e na pandemia eu tenho produzido demais, estudado demais, e tem valido muito a pena. Sempre amei ler, mas agora estou aproveitando mais ainda, né? Trabalhando de casa, então a gente tira esse tempo que às vezes a gente ficava ocioso para produzir, para colocar nossa mente para trabalhar, porque eu acredito que faz muito bem. Legal. E, inclusive, eu vou deixar, me manda, assim que a gente terminar aqui, por favor, os links para o seu YouTube e para o seu Instagram, que eu vou deixar eles aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo. E é isso aí. Perfeito. Tamo junto. Obrigado, Sara. Obrigada, Emerson. Até mais. Tchau, tchau.